Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, este é o Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Estamos dando continuidade à série sobre temas presentes na Revista Espírita, obra criada e dirigida por Kardec com tiragem mensal durante 12 anos consecutivos. Repleta de assuntos interessantes de fundo moral e filosófico, a Revista Espírita merece a nossa maior atenção, sendo mesmo recomendada como leitura complementar às obras da codificação espírita. Tendo por base a Revista Espírita de 1866, cuja primeira edição presentemente está completando 150 anos, destacamos para o programa de hoje um artigo que está no fascículo de maio, intitulado Deus está em toda parte, da autoria de Kardec. Em programas anteriores já tivemos oportunidade de estudar outros artigos dessa mesma revista. No caso, vamos citá-los, né? As mulheres têm alma, considerações sobre a prece, o espiritismo sem espíritos, os tempos são chegados, o orgulho, a inveja e a caridade. Se você por acaso tiver perdido algum desses programas ou outros da nossa série, você pode acessar o youtube.com/TV Mundo Maior ou entre no site da tvmundomaior.com.br. Se quiser também ampliar os seus conhecimentos na área filosófica e ter acesso a biografias, artigos, vídeos, material de pesquisa em geral, acesse o nosso portal de estudos, o filosofiaespírita.org. E agora, para os esclarecimentos necessários e sempre bem-vindos, contamos com a professora Sônia Teodoro da Silva, ela que é filósofa, escritora e divulgadora da doutrina espírita. Olá, Márcia. Olá, os seguidores do Filosofando. Mais uma vez estamos aqui comentando Allan Kardec, que é tão importante, né? Sem dúvida. Professora Sônia, hoje o nosso tema é Deus está em toda parte, né? Um artigo escrito por Kardec. Diante dos dramas do cotidiano, como podemos acreditar que Deus esteja presente em toda parte? Aliás, é frequente as pessoas, diante de grandes catástrofes, né, se perguntarem, onde estava Deus nessa hora? Márcia, eu me lembro inclusive de um episódio que ocorreu com o Papa, não o Papa Francisco, mas o Papa anterior. Ele visitou um campo de concentração na Polônia, o campo de Auschwitz, e ao visualizar toda aquela estrutura que foi criada justamente para o aprisionamento de judeus e de tantas outras pessoas que foram sacrificadas naquele campo de concentração, a pergunta que ele faz é onde estava Deus nesse momento? O Papa, né? O próprio Papa, é o Bento XVI, né? Então, se o próprio Papa faz esse questionamento, o que se dirá às pessoas comuns, né? É importante que nós tenhamos em mente o seguinte: todos os
as catástrofes, todas as manifestações humanas, tudo aquilo que não depende do ser humano, sem dúvida nenhuma, está no plano divino da criação e contribui para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Existem aqueles episódios, aqueles acontecimentos que nós somos os grandes responsáveis por eles, como, por exemplo, o aquecimento global. Nós somos vítimas e algozes ao mesmo tempo. Nós estamos ocasionando o aquecimento global, né? É uma grande responsabilidade que temos nas mãos para impedir que o pior aconteça, o que já está ocorrendo. Mas existem as outras catástrofes que a codificação explica muito bem a motivação disso, e o fato de nós estarmos num planeta que condiz a nossa própria evolução, que é a evolução de provas e expiações. Então, todos nós estamos sujeitos a esses eventos periódicos. É muito natural que as pessoas se perguntem onde estava Deus naquele momento, né? E nós nos lembramos do tsunami na Indonésia, no tsunami do Japão, que vitimou centenas de milhares de pessoas, e terremotos, etc. É uma pergunta muito natural e muito humana, mas nós estamos analisando tudo isso sob o ponto de vista, conforme eu disse, humano. Nós não estamos analisando sob o ponto de vista do planejamento que Deus tem para a nossa evolução. Existe um convite muito interessante que Kardec faz no livro A Gênese, no capítulo A Teoria da Presciência, quando ele diz o seguinte: para que nós possamos entender o que seja a presciência, façamos uma viagem, né, ao topo de uma montanha e visualizemos de lá toda a paisagem. Ela será totalmente diferente do que a paisagem que está no fundo do vale, porque do fundo do vale nós apenas enxergamos o que está à frente, o que está atrás, numa certa distância limitada. Agora, quando estamos no alto de uma montanha, no alto de um monte, a nossa visão se amplia. Assim como vale para a teoria da presciência, também vale para a nossa visualização dos eventos que ocorrem aqui na Terra, principalmente com relação à nossa existência, à existência das pessoas que estão à nossa volta, e quando ocorrem esses movimentos que, na verdade, dizem os espíritos, contribuem para a evolução humana, né? Bem, Deus está em toda parte. Não há dúvida, né? Dentro e fora de nós, e podemos sentir isso principalmente, mais do que saber. Todavia, essa nossa incapacidade em definir Deus fez com que Kardec, nesse artigo, se utilizasse de uma metáfora, de uma analogia com o fluido. Poderia explicar melhor isso para nós? Sim, antes de nós entrarmos nessa metáfora dos fluidos, é importante que nós enfatizemos o seguinte: Deus não está ausente, né, dessas tragédias, desses movimentos, desses eventos que colaboram para a evolução humana, muito embora sejam carregados de sofrimento. Mas o sofrimento faz parte do nosso plano evolutivo, muito embora nós ainda não possamos compreender adequadamente, né? Mas Deus não está ausente, né? Deus está presente em todos os momentos. Aliás, o título dessa lição da Revista Espírita é justamente esse: Deus está em toda parte. Nós poderíamos dizer, então, Deus está, sob o ponto de vista da filosofia, imanente na criação? Sim, Deus está imanente na criação. Spinoza já comentava sobre isso, a presença de Deus na criação, na natureza, e não conforme as religiões determinavam, que Deus estava acima de toda a humanidade, num plano superior, que nós deveríamos fazer o exercício, né, de pensar que Deus estivesse ausente do nosso mundo, da convivência entre os humanos. Mas Herculano Pires tem uma definição muito interessante. Ele fala sobre o panteísmo espírita no livro Espírito e Tempo, onde ele diz o seguinte: o panteísmo espírita é constituído, sim, Deus existe e está na natureza, é imanente, mas também ele é transcendente. Então ele está acima de nós, sem dúvida nenhuma, como diz o livro dos Espíritos. É a inteligência suprema, é a causa primária de tudo que existe,
mas ele também está na natureza, né? Então, a pergunta que você me fez é com relação aos fluidos, né? Então, a metáfora que Kardec toma como exemplo, para que nós possamos entender essa imanência, tenhamos como ideia, por exemplo, um fluido que penetra a natureza, os espaços vazios. Ele vai aonde for possível isso, né? A presença de Deus em a natureza é semelhante a esse, ele está presente através de um fluido, que é o fluido cósmico universal, mas ele está acima desse fluido, ele está presente na consciência humana, né? Então, quando nós pensamos em Deus, nós pensamos nas suas leis, nas leis divinas, as leis divinas estão em nós, essa é a presença de Deus em nós, que é algo que a filosofia ainda não descobriu, porque a filosofia está ainda buscando as causas de todas as coisas sob o ponto de vista também científico. Existe uma teoria muito interessante que fala sobre a partícula de Deus, que seria mais ou menos, a grosso modo, o seguinte: a origem de Deus e de todas as coisas estaria na menor partícula da matéria. Isso vai contra toda e qualquer concepção de transcendência que a gente possa ter da divindade. Bem, nós vamos ter que interromper por alguns instantes, vamos para o nosso intervalo e já estaremos de volta para o segundo bloco. Até lá!